Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, estou aqui, sou missionário, meu nome é Cefaí. Estou gravando esse vídeo porque Deus me orientou, Deus me colocou no meu coração para me divulgar, fazer vídeos explicando algumas passagens bíblicas que as igrejas não pregam hoje. Eu queria falar com você sobre... Só lembrando, no vídeo passado eu falei sobre doutrina, né? A doutrina de Jesus. Mas eu vou falar novamente sobre doutrina. E lembrando, eu quero lembrar que o que é doutrina? A doutrina é um conjunto de regras, né? A doutrina de Jesus, ela é composta, ela é formada com os 10 mandamentos e seus preceitos. Eu estava dando aula tempo atrás e uma aluna me perguntou por que pessoas que estudaram junto comigo no seminário, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, quando chegaram, se formaram, estagiaram, tudo perfeito. Muitos deles alunos nota 10, alunos que foram bem nas matérias, né? Foram alunos, a gente costumava dizer no seminário, eram os cabeção, né? Aqueles intelectuais, aqueles... Por que muitos desses alunos, muitos desses alunos que se formaram na mesma doutrina, se desviaram, foram para outras doutrinas? Aí essa aluna me perguntou, e eu confesso para vocês, na época eu não soube o que responder, eu fiquei meio assim, né? Porque eles estudaram as mesmas coisas que eu. E hoje eles pregam outras doutrinas. E aí eu fui para Deus, pedir a Deus por que isso aconteceu, o que aconteceu com a mente deles, o que foi que houve. E me entristece muito ver alunos saírem do seminário, amigos meus que foram da minha turma, saírem do seminário e hoje em dia pregam heresias, aceitam o segundo casamento, aceitam o divórcio, né? Dizem que Jesus revogou um mandamento, que só tem 9 mandamentos na Bíblia. Não existe mais 10 não, só 9. Engraçado que muitas vezes tem cristãos que dizem assim, a igreja católica, os católicos vão para o inferno porque eles adoram imagem. E tu, maldito, que prega outra doutrina. Que lá em Gálatas, Paulo fala que se você pregar um evangelho diferente do que o Jesus pregou, você é maldito. Anátema. Gálatas capítulo 5, versículo 8. Está lá, leia lá. E mais me entristece saber que às vezes algumas pessoas da minha turma, né, pessoas que estudaram no seminário, hoje estão pregando falsas doutrinas. E essa aluna me perguntou por quê? E aí eu fui buscar em Deus, fui orar, pedi para responder para ela. E eu encontrei um versículo que eu quero compartilhar para você. Está lá em João, 1 João, capítulo 8. 1 João, ele não tem capítulo, tá? Só são versículos. São 13 versículos. Eu vou ler, começar no versículo 8. Diz assim: Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis ouvidos, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. É muito triste para mim, eu lendo aqui agora, eu lembrei de alguns irmãos, amigos meus, que passaram 3 anos do meu lado. 3 anos estudando a mesma coisa. O seminário onde eu fui estudar, SDC, Servo de Cristo, ele é um seminário interno. Você passa 3 anos lá dentro. Tem férias 2 vezes por ano, é uma faculdade. E aí você vai tem férias 2 vezes por ano, né? Mas é 3 anos de curso.
todo dia, de terça a sábado de manhã, aula. É fantástico, é um ensinamento muito, como é que eu posso dizer, muito intenso na palavra de Deus. Foi os melhores 3 anos da minha vida, ainda tenho 1 ano de estágio. Então, é triste lembrar de meus irmãos que estudaram comigo e hoje pregam falsas doutrinas. A minha emoção fica abalada em saber disso. Recentemente eu vi coisas que me deixou muito triste. Mas, fazer o quê? Aconteceu com Jesus, né? As pessoas seguindo ele, Jesus quando começou a pregar, as pessoas abandonavam, traíam. Bom, fazer o quê? Mas, voltando a essa pergunta da aluna, que ela me fez a pergunta, por que que eles abandonaram a sã doutrina? Por que que eles pregam outras doutrinas? E Deus me respondeu na palavra. Por que que eles fazem isso? Sabe por quê? Inclusive isso serve para mim e serve para você que estuda a Bíblia, o verdadeiro Evangelho, e serve para você. Que diz assim, ó: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Porque aquele que lhe der boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. No versículo de cima diz assim, ó: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, não tem Deus. O que permanece a doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. No versículo 8, voltando lá em cima: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber devido galardão. Sabe por que esses irmãos, essas pessoas, no geral, elas pregam falsa doutrina e parecem cegos? Porque elas dão ouvido a falsos profetas. Elas dão ouvido, elas recebem em casa falsos profetas, falsos pastores, apóstolos, homens que têm a mente, sabe, a mente humana, e muitos deles a gente chega para falar a verdade e eles não aceitam a verdade de Cristo. Sabe por quê? Porque eles são egoístas, eles são avarentos, eles são, sabe, eles não aceitam, porque bate de frente com o que eles estão fazendo, sabe? Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu fui expulso de uma igreja agora recentemente, porque eu fui pregar o verdadeiro Evangelho, que é possível viver em santidade, e eles não acreditam que é possível viver em santidade. Eu fui pregar que Jesus obedece os 10 mandamentos, e eles dizem não, que Jesus só obedece 9. Meu Deus, onde que eles viram isso? Eles encaixam, essas pessoas que pregam falsas doutrinas, eles encaixam no que Paulo diz. Eles são anátemas, malditos. Então eu vou dar um conselho para você. As pessoas às vezes perguntam, você fala, por que tu não vai para a igreja tal? Por que você não congrega eu vou citar nomes, eu vou para a Assembleia, chega lá na Assembleia, a maioria já está aceitando o segundo casamento. A maioria só obedece 9 mandamentos, não obedece 10. Mas se eu for para essa igreja, vai acontecer o que acontece com muitos homens que receberam a palavra verdadeira e se afastaram da sã doutrina de Jesus. Sabe por quê? Porque eles vão estar ouvindo aqueles falsos pastores, e aí com isso vai acabar abafando aquilo que eles têm aprendido. Aí diz, por que tu não vai para a Batista? A Batista não parece que a Batista não aceita segundo mandamento, não aceita batismo com o Espírito Santo. Misericórdia, eu vou fazer o que nessa igreja? Por que tu não vai para a igreja fulano de tal, igreja de tal? A grande maioria, 99,9999% das igrejas evangélicas hoje estão corrompidas. Pregam falsas doutrinas. São malditos. A grande maioria. Aí você acha que eu vou fazer o que nessas igrejas? Eu não sou contra a igreja não, tá? Igreja para mim é bíblico. Embora a igreja de Jesus Cristo somos nós. Mas eu não sou com o que me revolta contra as igrejas evangélicas é que elas não ensinam a verdadeira doutrina. São malditos, a grande maioria. Porque onde está escrito, obedeçam só 9 mandamentos. Onde está escrito, bando de malditos? Onde está escrito que você pode se divorciar da sua esposa e casar com outra?
porque você merece ser feliz. Vocês vão para o inferno com essas doutrinas. Mas, cuidado com a igreja que você está. Cuidado com o que você está recebendo, o que os seus filhos estão recebendo dos pastores que vocês estão, das igrejas que vocês estão congregando. Eu vou dizer uma coisa para você, se é a tua igreja, você quer saber se o teu pastor é um falso profeta? Se o teu apóstolo, se o teu bispo é um falso profeta? Quer saber? Pergunta quantos mandamentos ele obedece. Pergunta para ele se ele é a favor do divórcio. Se ele casaria uma pessoa a segunda vez na igreja. Pergunte. Porque está escrito, Jesus falou, no princípio não foi assim. Está lá em Mateus 19. Mateus 19 diz assim, né, Mateus capítulo 19? Mateus capítulo 19. Está lá, Jesus falando direitinho. E tem uma parte que Jesus diz assim, no princípio não foi assim. O que Deus uniu não separa o homem. Sabe o que Jesus está dizendo ali? O que Deus uniu, papa, delegado, juiz, pastor, bispo, o homem não pode se divorciar. Não é, o que Deus uniu não separe o homem. Mas hoje, esses malditos falsos profetas estão aí. Então, irmãos, o que fazer? Sinceramente, saia dessa igreja. Saia de perto desses homens, falsos profetas. Estude a Bíblia. Tem lugares, tem homens de Deus para lhe ensinar. Tem um seminário SDC, ele tem no Brasil inteiro, várias cidades do Brasil. Tem lugar, se você quer aprender a verdadeira doutrina, eu estou aqui à sua disposição 24 horas para te ensinar. Entre em contato, mande uma mensagem, eu não sei como você vai fazer. Peça para Deus, faça essa oração antes de qualquer coisa, faça essa oração. Deus, não deixa eu ser enganado pelo meu eu, pelo meu próximo, e nem por força nenhuma do mal. Irmãos, aquele que quebra um mandamento, quebrou todos. Se você vive só 9 mandamentos, você quebrou todos. Se você quebrar um, você quebra todos. Então, muitos homens de Deus se corromperam por causa de cargos, por causa de falsas doutrinas. Saia desse engano. Venha para a Bíblia, venha para a palavra de Deus. Ouçam o que Jesus diz. Pesquisem. Não vão na conversa desses homens. Não acreditem em nenhuma palavra do que eu estou lhe dizendo, não. Veja na Bíblia, veja se o que eu estou falando é mentira. Leiam lá, 1 João, versículo 8 a 11. Não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, quem prega uma doutrina além que não seja de Jesus Cristo. Parem de seguir esses homens, porque esses homens, falsos profetas, vão para o inferno. E uma coisa interessante, lá em Mateus, capítulo 24, Jesus diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas que vão fazer milagre e prodígio. Não pense que o seu pastor, por estar curando as pessoas, por estar expelindo demônios, não pense que ele é homem de Deus, não. Porque os falsos profetas vão fazer milagres e prodígios. Sabe por que os falsos profetas vão fazer milagre e prodígio? Por causa do nome de Jesus. Quem cura é o nome de Jesus, não é a santidade do homem, não. Quem cura, quem expele demônio é o nome de Jesus que tem poder. Não pense que o poder vem desses homens, que eles são santos, não. Que isso não é sinal de santidade, não. Isso não é sinal de santidade, não. Eles só estão usando o nome de Jesus, que esse nome tem poder. Tem pessoas que estão falando em línguas. Um dia desse eu vi um vídeo, uma mulher endemoniada falando em línguas. É impressionante, igualzinho os cristãos. Eu vi também um padre falando em línguas. É idêntico aos cristãos. Não pense que falar em línguas é sinal de santidade, que não é não, meu amigo. É um dom. Preste atenção, você está sendo enganado. Cobre do seu pastor. Pastor, o senhor obedece quantos mandamentos? Cobre dele. Se ele disser que obedece todos, pergunte se ele guarda o sábado. Pergunte. Se ele dizer, eu guardo os 10 mandamentos, beleza. Pastor, o senhor aceita o segundo casamento? Pergunte. Vê se a pregação que ele está fazendo não é a pregação da prosperidade. A responsabilidade é sua de buscar o conhecimento. Não é somente dos pastores, dos mestres, não. Ouça
o que Jesus está falando, esse sim é o verdadeiro pastor. Ouça o que ele fala, estude na Bíblia, veja se o que o teu pastor está falando é a mesma coisa que está aqui. Você é responsável pelos seus filhos, suas esposas e esposas, você é responsável pelo seu marido, seus filhos e vice-versa. Conheçam a palavra de Deus, deixem de ser enganados, busquem a verdade.